Salve, salve galera que acompanha a gente aí nas redes sociais. Estamos aqui para tirar mais algumas dúvidas de questões aí dos nossos colegas que estudam para concurso público. Questão que eu trouxe para hoje, algumas questões hoje, né? Vamos dar uma olhadinha aí. A primeira delas diz o seguinte: ao analisar o hábito de consumo de molhos usados nos sanduíches pelos 60 clientes mais assíduos de uma lanchonete, o dono da mesma constatou que 8 consomem mostarda, 20 ketchup, 35 maionese, 7 ketchup e mostarda, 4 maionese e ketchup, 4 mostarda e maionese e 3 consomem maionese, ketchup e mostarda. Seguindo, a porcentagem de pessoas desse grupo de clientes que não consomem nenhum dos 3 molhos é qual, né? Um probleminha clássico aí, então, daquele do diagrama de 3 conjuntos, né? Vamos resolver através do diagrama mesmo, bem tranquila a resolução, só para a gente aprender aí o caminho da resolução desse tipo de questão. Vamos lá? Deixa eu só ver aqui. Pegar aqui os dados que nós temos, né? A gente vai ter aqui, são 3 molhos, então você vai ter aqui o primeiro conjunto, que é o daqueles que gostam do molho de mostarda. Vou chamar de MO, certo? Depois, aqueles que gostam do molho de ketchup, vamos chamar de KE, né? E aqueles que gostam do molho de maionese, vamos chamar aqui de MA. Lembre-se que o segredo do diagrama de conjuntos é você começar de dentro para fora, né? Então aqui nós temos 3 que consomem maionese, ketchup e mostarda. Esses 3 a gente coloca na região aqui do centro. Aí vai voltando de 2 em 2. Aqui nós temos 4 que consomem mostarda e maionese. Veja, mostarda e maionese corresponde a esta região aqui, ó, né? Maionese com mostarda. Nesta região aqui, nós temos que ter 4. A gente já tem 3 aqui dentro, então vou colocar só mais 1 ao invés de 4. E aí eu tenho 1 mais 3, fecham os 4 dessa região. O mesmo aqui, 4 que consomem maionese e ketchup. Maionese e ketchup tá aqui, ó, essa região. Aqui você tem ketchup com maionese. Maionese e ketchup tem que ter 4, você já tem 3 aqui, então coloque mais 1. 3 mais 1, fecha 4 para essa região. 7 que consomem ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda nesta região aqui, né? Aqui tá a mostarda, que encontra com o ketchup, então aqui tem que ter 7. Nós já temos 3 nessa região, então vamos colocar 4, porque 4 mais 3 fecham os 7 dali. Agora nós vamos para os totais. 35 consomem maionese. O que isso significa? Que dentro de todo o diagrama aqui, ó, todo o círculo da maionese tem que ter 35. Mas você já tem alguns aqui dentro. Você já tem 3, 4, 5 dentro do círculo da maionese. Para chegar no 35 faltam 30. Por isso você vai começando de dentro para fora e descontando aquilo que já está dentro de cada uma das regiões, né? Ele diz que 20 consomem ketchup, então aqui dentro da região do ketchup, que é todo o círculo do ketchup, você tem que ter 20 dentro desse grande círculo aqui. Se aqui tem que ter 20, nós já temos 4 e 4, 8, para 20 faltam 12, né? 12 mais 4, 16, mais 3, 19, mais 1, 20. Aí fecharam os 20 do ketchup e vamos para os 8, desculpem, que consomem mostarda. Os 8 de mostarda tem que ficar aqui dentro da bolinha da mostarda. Você tem 4, 7, 8. Quer dizer que você tem 0 aqui, ó. Nenhuma pessoa consome apenas o molho de mostarda. Feita essa distribuição, agora nós podemos somar os totais que nós temos aqui. Só lembrando, vou voltar aqui um pouquinho. A nossa questão a pergunta é a seguinte, né? A porcentagem de pessoas desse grupo de clientes que não consomem nenhum dos 3 molhos. Lembrando que a pesquisa total foi feita com 60 clientes. Então vamos adiante aqui. Aqui nós temos 30, 31, 32, 35, 35 com 4, 39, 40, 41, com mais 10, 51. Nós tínhamos uma pesquisa feita com 60 clientes. Tiramos os 51 que estão colocados aqui no nosso diagrama, sobram 9 clientes que não consomem nenhum desses molhos. O problema é que, voltando um pouquinho agora, a questão pediu isso em porcentagem, né? A porcentagem de pessoas desse grupo de clientes que não consomem nenhum dos 3 molhos. Nós sabemos que são 9 de um grupo total de 60. Vamos montar aqui a nossa regrinha de 3, dizendo que 60
corresponde ao 100% da pesquisa, e 9, que são aqueles que não consomem nenhum dos 3 molhos, correspondem a quantos x%, né? Montou a regrinha de 3, multiplica cruzado, você vai ter 60 vezes x igual a 9 vezes 100. Passa o x para o outro lado dividindo, passa o 60, desculpe, você tem 900 dividido por 60, que é o mesmo que 90 dividido por 6, que vai te dar x igual a 15. Portanto, 15% para essa primeira questão que a galera pediu aí, a alternativa correta, letra C, e fica aí a dica para esse tipo de resolução que envolve o diagrama de 3 conjuntos, correto? Vamos para a próxima questãozinha aqui, que a galera pediu para a gente ajudar na resolução. Um probleminha mais de interpretação agora, né? A questão diz o seguinte: o cadastro de veículos de uma pequena cidade registra 40 veículos de carga e 245 veículos de passeio. Desses 285 veículos cadastrados, 36 são movidos a diesel. Utilizando apenas essas informações a respeito desses veículos cadastrados, é correto afirmar que... Notem que as afirmações elas têm a ver com máximos e mínimos, né? Então a gente vai pensar aqui, como a gente não tem informação suficiente para fazer uma separação do que é correto na classificação dos veículos, nós vamos trabalhar com 2 possibilidades, pensando aqui nos máximos e nos mínimos, né? Considerando então aí que são 40 veículos de carga e 245 veículos de passeio, vamos fazer aqui uma separaçãozinha só para a gente aproveitar aqui o espaço. Imagine assim, né? Nós temos ali então 285 veículos, eles são separados em 240 veículos de carga, esses 240 são de passeio, né? 245 de passeio. Vamos lá, 245 são veículos de passeio, e os outros 40 são veículos de carga, 40 são veículos de carga. Notem que nós podemos ter aqui 2 possibilidades, já que nós sabemos que 32 desses veículos, olha lá, 32 desses veículos são movidos a diesel, nós temos 2 possibilidades aí pensando em máximos e mínimos, tá? Jogar os 32 veículos a diesel como sendo de passeio ou jogar os 32 veículos a diesel como sendo de carga. Então eu posso ter dos 245 veículos de passeio, eu posso ter aqui os 32 veículos movidos a diesel, e dos 40 veículos de carga eu teria nenhum veículo movido a diesel, né? Isso seriam os meus máximos possíveis aí. Ou numa segunda situação, dos 245 veículos de passeio, nenhum deles ser movido a diesel, 0 movidos a diesel, e dos 40 veículos de carga, ter os 32 veículos movidos a diesel. É claro, eu posso ter aí uma separação, né? Alguns de carga e alguns de passeio serem movidos a diesel. Mas como a gente está pensando aqui nas alternativas e ela fala em máximos e mínimos, vamos jogar os máximos, jogar o diesel aqui para os extremos para ver o que acontece, né? Aí ele diz assim nas alternativas, a gente vai analisar alternativa por alternativa, tá? No máximo, 213 são veículos de passeio movidos a diesel. Isso é impossível, né? Essa não tem como estar certa, porque o próprio enunciado disse que são apenas 32, né? No máximo eu teria 32 veículos movidos a diesel. Você estaria nessa situação aqui, ó. Veículos de passeio, né? Eu tenho 245, mas no máximo 32 podem ser movidos a diesel. Então eu não posso ter 213 movidos a diesel. Essa alternativa A aqui está errada. A alternativa B diz o seguinte: no mínimo 32 são veículos de carga movidos a diesel. No mínimo não, né? Eu estaria nessa situação aqui, ó. Eu tenho 40 veículos de carga e eu não posso ter mais do que 32. No máximo eu jogo os 32 aqui e aí eu teria no máximo 32 veículos de carga movidos a diesel e não no mínimo 32. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Na alternativa C diz assim: nenhum veículo de carga é movido a diesel. Também não posso dizer que ela é correta, porque eu posso ter todos os veículos de carga movidos a diesel nessa situação aqui.
Então a alternativa C pode ser que sim, pode ser que não, mas não dá para garantir, então ela não é a alternativa correta. Eu não posso afirmar isso, né? Alternativa D. No mínimo 20% dos veículos de carga não são movidos a diesel. Vai ter que calcular a porcentagem, vamos deixar essa para depois, vamos ver a alternativa E. Pelo menos 8 veículos de passeio são movidos a diesel. Essa está errada, porque veja bem, eu não preciso ter pelo menos 8 veículos de passeio. Eu posso ter, nessa situação aqui, ó, nenhum veículo de passeio movido a diesel. Eu posso ter os 32 veículos de carga movidos a diesel. Então esse pelo menos 8 aqui não tem a necessidade de acontecer. Portanto, a alternativa E também está errada e a gente ficaria sem a necessidade do cálculo com a alternativa D como sendo a correta. Agora vamos responder ela, né? Vamos ver por que ela é a alternativa correta. Ele diz assim, no mínimo, quer dizer, pelo menos 20% dos veículos de carga não são movidos a diesel. Olha só, para que eu tenha pelo menos 20%, pelo menos, né, a quantidade mínima de veículos de carga não movidos a diesel, eu tenho que trazer o máximo de diesel para cá. Então eu coloco os 32 veículos a diesel na carga e aí eu vou sobrar, né, tira dos 40, tiram os 32 aqui, vão sobrar 8 veículos que não são movidos a diesel. Note que se eu tirar dos 32 veículos a diesel daqui e passar para o passeio, né, colocar eles na categoria passeio, eu vou aumentar essa quantidade de veículos que não é movido ou não são movidos a diesel. Então, aqui esse 8 é a menor quantidade possível, eu posso ter mais do que isso, né? Se eu diminuir os diesel daqui, eu posso ter mais do que 8. Então, isso é o mínimo que eu consigo não movido a diesel. Agora eu preciso disso em porcentagem. Como o meu total é 40, né? 40 corresponde a 100%. Dos veículos de carga, 10% vão ser 4 veículos, fazendo o cálculo mentalmente, multiplica por 2, 8 veículos, que é o que eu tenho aqui, corresponde a 20%. Então, de fato, no mínimo 20%, ou seja, no mínimo 8 veículos de carga não são movidos a diesel. Questão boa essa, que envolve aí uma boa interpretação, tá? E complicadinha de ser resolvida. A dúvida aqui foi boa, né? Boa questão mesmo, tá? A próxima questão mais tranquila que a galera pediu aí, a questão diz o seguinte: de acordo com a sequência lógica, e aí ele te apresenta ali uma sequência, o próximo termo dessa sequência é... Esse tipo de questão aqui é sempre bom a gente ter cuidado na hora de prova, né, gente? Porque você tem que, às vezes, ficar adivinhando qual é o pensamento que o elaborador teve para criar a sequência, e nem sempre isso é fácil, tá? Nessa aqui nós temos a seguinte característica, ó. Normal a gente tentar primeiro soma e multiplicação, né? Mas aqui nem soma nem multiplicação vai funcionar. Por quê? Na verdade, aqui você tem duas sequências em uma. Eu vou pegar aqui primeiro os termos de ordem ímpar, ó. O 3, o 7, o 11, o 15 e o 19. Notem que esses vão formar uma sequência. 3, 7, 11, 15 e 19. Essa sequência, para obter o próximo termo dessa sequência aqui, nós estamos somando 4, né? Ela é uma PA de razão 4, tá? Notem que ele quer o próximo termo. O próximo termo é esse cara aqui, ó. Ele é o próximo justamente nessa ordem, ó. Primeiro, pulei o segundo, peguei o terceiro, pulei o quarto, peguei o quinto, depois o sétimo, depois o nono, e agora vem o próximo aqui da minha própria sequência. Então tá respondida a questão, né? Porque é só somar 4. 3 mais 4, 7, 7 e 4, 11, 11 e 4, 15, 15 e 4, 19, 19 mais 4, 23. 23, resposta certa, alternativa D, tá? E a outra sequência, professor, e os outros números eles não participam? Eles formam uma outra sequência aqui, né? Você tem duas sequências intercaladas, uma funcionando dentro da outra. Olha só, o 7, o 10, o 13, o 16, o 19 e o próximo aqui, se você quisesse, eles vão formar uma outra PA agora de razão 3. Ó, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16, mais 3, 19, mais 3, o próximo aqui seria o 22. Então veja, nessa questão, o elaborador colocou duas PAs intercaladas, né? A sequência sozinha, ela não forma uma sequência. A lógica dela é que ela está intercalada. Então tem esses truques aí nas sequências lógicas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então ele intercalou as sequências, você separou os termos de ordem ímpar, os termos de ordem par, enxergou as duas, aí você responde qualquer coisa sobre a sequência. Beleza?
boa questão fácil depois que você viu como é que resolve ela, tá? Então cuidado aí com as sequências lógicas, né? Nossa próxima questão, uma boa questãozinha aí, uma questão de porcentagem também, diz o seguinte, vamos lá? Devido à liquidação posterior a uma determinada Olimpíada, o preço do material esportivo em setembro era 40% do preço em agosto. Em dezembro, os preços se igualaram aos de agosto. Por isso, os preços praticados em setembro tiveram um aumento de quantos por cento, né? Notem o seguinte, trazer vocês aqui comigo um pouquinho. Nessa questão de porcentagem, ele não te fornece valor algum absoluto, né? Lembre-se que a dica, o truque é quando você tem um problema de porcentagem e ele não te dá o valor absoluto, você pode usar qualquer valor, né? E aí a gente sempre recomenda que você use o 100, porque é mais fácil de você fazer os cálculos. Então, como ele não disse o preço, e ele está falando aqui de 3 meses, né? Você tem o mês de agosto, vamos lá? Você tem o mês de agosto, depois você tem o mês de setembro, você vai pular aqui o mês de outubro, vai pular o mês de novembro e volta a analisar os preços lá em dezembro, certo? Então aí o que nós temos acontecendo, né? Como a gente não sabe o valor, vamos dizer que no mês de agosto nós tínhamos um produto que custava R$100, né? Supondo um valor aí. Aí ele diz que o preço do material esportivo em setembro era 40% do preço em agosto. Não é um desconto de 40%, tá? Ele é 40% do que era em agosto. Então, 40% de 100 é porque ele baixou para R$40. E aí o cálculo é imediato porque você supôs o 100, não precisa ficar fazendo regra de 3, né? Então, se em agosto era 100, agora é 40% de 100, 40% de 100 é 40, beleza? Em outubro não aconteceu nada, em novembro não aconteceu nada, quer dizer, continuou 40, continuou 40. Em dezembro, os preços se igualaram aos de agosto, ou seja, eles voltaram, né, esse produto aqui voltou a ser R$100. Aí ele pergunta, e agora a gente vai fazer o cálculo, por isso os preços praticados em setembro, né, daqui, que estava 40, 40, 40, para chegar aqui no 100 em agosto, tiveram um aumento de quanto, né? Veja que o aumento é sobre o 40 agora, tá? E aí vem o detalhe, né? A porcentagem é sempre importante você pensar sobre quem você está calculando, né? Estou calculando um aumento para dezembro sobre o preço de setembro. Então, o preço de setembro, que era 40, corresponde a 100%. O aumento, né? E eu quero saber o aumento só aqui, lembre-se que o aumento foi de 60. Esse 60 de aumento corresponde a quantos X%? Multiplica cruzado, você tem 40 vezes x igual a 60 vezes 100. Passa o 40 dividindo, você fica com 6.000, né? 60 vezes 100, 6.000 divididos por 40, que vai te dar x igual a 600 por 4, que é 150. Portanto, um aumento de 150%. Lógico, se você parar para pensar. Por quê? Ele custava 40. Se ele aumentou 60, é porque ele aumentou 40, que é 100% dele, mais 20, que é 50% dele. Então, ele era 100% em setembro. Aumentou mais 100, mais 50%, ou seja, aumentou 150%. Resposta certa, alternativa C. E a gente encerra aí essa nossa pequena aula sobre resolução de questões, atendendo aí ao pedido da galera que acompanha a gente nas redes sociais. Valeu? Deixa aí um abraço para todos e se você quiser também mandar suas dúvidas, siga a gente aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, converse aí com a gente, manda a sua dúvida, procura aí por prof.altevir que a gente vai estar te ajudando sempre. Galera, um grande abraço para todos e até a próxima.